Olá, boa noite. Estamos reiniciando aqui a nossa transmissão, mais uma tentativa de conexão com o professor Muriel. Nossa live se destina principalmente a falarmos sobre as peças práticas geralmente cobradas nos concursos para o Ministério Público. Vamos ver se agora a gente consegue fazer a conexão com o professor Muriel. Tá, ele vai entrar pelo perfil da TL. Estou aguardando aqui. Boa noite pessoal. Obrigado por compreenderem, por aceitarem a nossa transmissão mais uma vez. Nós temos tendo algum pequeno problema operacional, mas nós devemos resolver. Mas estão pedindo para eu convidá-lo, mas eu não sei como é que convida alguém. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pessoal, não sei convidar não pelo Instagram. O meu xará Renê está dizendo que isso acontece ao vivo mesmo. É verdade, Renê. Geralmente, às vezes, nós somos surpreendidos por estas circunstâncias imprevisíveis, principalmente em transmissões ao vivo. Olá, pessoal. Seja bem-vindo, Gina, Amorim, doutora Thalita. Obrigado pela compreensão das dificuldades operacionais aqui, pessoal. Professor Muriel, tenta acessar novamente, que aí eu tento visualizar e fazer a entrada na transmissão que eu aceito aqui. Vamos ver se agora vai. TL, né? Professor Muriel, tá nos ouvindo, tá nos assistindo? Mas ele ainda não apareceu aqui para mim. Agora. Eu tô clicando em cima, só acenou para ele. Agora. Professor Muriel, ele está exercendo a função de agente infiltrado. Realmente, olha lá, o DTL recusou o convite. Estamos com algum problema operacional aqui misterioso junto ao Instagram e aí nós não estamos conseguindo fazer a conexão com o professor Muriel. Não sei o que é também, professor. Eu acho que está havendo algum problema relacionado aos megabytes da nossa rede mundial de computadores. Bom, vamos tentando e eu vou tentando falar aqui para o pessoal um pouco sobre o que nós tínhamos planejado de conversar, peças práticas do concurso do Ministério Público, e eu estava falando sobre denúncia, que é, sem dúvida nenhuma, a peça prática mais cobrada no concurso e na segunda fase de Ministérios Públicos do Brasil. Então, é necessário que o candidato tenha atenção no que se refere ao endereçamento dos processos, das peças práticas. Para tanto, ele precisa ler com atenção o enunciado, verificar quais comarcas ou municípios onde o crime ou os crimes foram praticados e lembrar-se daqueles critérios de preponderância e de fixação de competência previstos no artigo 70 até 78 do Código de Processo Penal, que além de definir as competências dos processos propriamente ditos, as regras de competência originárias, também prevê no artigo 78 as regras de conexão, que podem inclusive levar ao deslocamento do caso para outra cidade ou outra comarca. Bom, além das regras de endereçamento, é importante o candidato observar que a peça de denúncia, como eu mencionei antes, é uma peça estritamente ou extremamente técnica. E essa técnica da elaboração, entendi, professor, ele está dizendo que não está recusando, que está havendo a recusa automática. Né? Eu não sei o que está acontecendo, não. Bom, e essa parte da denúncia, essa técnica da denúncia, ela está eminentemente concentrada
no parágrafo em que o Ministério Público faz a descrição da conduta criminosa realizada. É muito importante as pessoas terem isso bem afiado, bem preparado, porque é no parágrafo relacionado à chamada imputação e exposição do fato criminoso e de suas circunstâncias, que é o primeiro parágrafo em que o promotor de justiça ou o candidato faz a exposição típica do fato, é que é ali que o candidato deverá demonstrar justamente o conhecimento e o controle sobre essas técnicas, sobre essa tecnicidade da denúncia. Não, professor Muriel, não aparece para eu convidar, não. A opção para eu convidar. Eu clico em cima. Vamos ver agora. Acho que agora deu certo aqui. Agora ele me permitiu aqui. Vamos ver se agora dá certo. Professor Muriel. Opa! Ufa! Pronto, agora Tava aqui conseguimos. angustiado, René. Tudo bem, Tudo você? bom? Desculpa aí pelo contratempo, mas aparecia para você a mensagem como se eu estivesse recusando, mas era uma recusa automática aí do Instagram. Pois é, Mas eu esquisito, né? consegui ouvir aí boa parte já do que você estava falando e, assim, quero só fazer um breve. Aí você continua em seguida. Quero dizer primeiro, René, que é um grande prazer participar dessa live com você. Eu assisti no início do. Boa noite a todos, perdão. Eu assisti no início, acho que foi no início desse ano, janeiro, fevereiro, uma palestra sua pela Associação do Ministério Público do Ceará sobre a cor de não persecução penal. E foi Sim, bastante sim. marcante porque eu fiquei muito impressionado com você. E foi uma palestra fantástica. Então, é uma honra para mim. Imagina, obrigado. Isso é Não, bondade, não. muito mais fruto da bondade da amizade do que verdadeiramente um. Bom, pessoal, a ideia então do Ouse Saber foi trazer algumas Sim, informações, né, professor Mel, sobre a elaboração e a técnica para a elaboração de peças práticas do concurso do Ministério Público. E nós vamos aqui fazer um bate-bola. Vou tentar fazer aqui algumas colocações para o candidato. Eu já tinha falado para eles a respeito da necessidade de compreender bem a primeira linha da denúncia, digamos assim, em que o candidato deve fazer o endereçamento correto da denúncia. E isso é bastante sim. marcante, né, Gabriel? Porque errou essa parte da denúncia, se houver um endereçamento para o local errado, ou seja, se o candidato revelar, por exemplo, que ele não tem conhecimento a respeito das regras de competência, isso vai lhe custar significativos pontos na Sem aprovação dúvida, deste René. concurso. E é importante que o candidato entenda que, embora a denúncia por si só seja uma peça relativamente simples, né, porque é uma peça através da qual você vai descrever um fato criminoso, mas o examinador vai avaliar ali do candidato uma série de aspectos, não apenas de direito material, como processual, né? A começar pela própria questão da competência, né? Então, é preciso que o candidato tenha isso em mente, né? Que embora assim a peça, eu considero, pelo menos a denúncia, uma peça por si só muito simples, por si só, né? Mas é preciso ter em vista que várias questões ali, não apenas de direito material, como de direito processual, serão exigidas do aluno naquele momento. Exato, exato. Bom, aí eu estava tentando introduzir a respeito da imputação, o parágrafo da denúncia em que é feita exatamente a primeira imputação e a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Eu estava dizendo, né, que é um parágrafo estritamente técnico, né? E por que ele é técnico? Porque é justamente ali que o candidato deverá narrar aqueles principais fatos ou circunstâncias que individualizam o fato criminoso, como as circunstâncias de tempo, as circunstâncias de local, e aí entra aquela velha aquele velho brocárdio, né, de que é necessário na denúncia que o promotor de justiça indique pelo menos a resposta de pelo menos 7 indagações, né, que seria quando, onde, contra quem, por quê, com qual elemento subjetivo, como isso foi feito, e isso indica justamente, de maneira satisfatória, a individualização do fato criminoso imputado para o acusado, que são todos os elementos necessários, primeiro, para a individualização do crime, e segundo, para justamente proporcionar ao acusado o exercício da sua ampla defesa adequada. Então, este parágrafo
ele é aquele parágrafo que engana, porque as pessoas, quando leem uma denúncia, a primeira impressão é que esse parágrafo ele é completamente robotizado, de que ele seria até desnecessário, de que ele segue uma liturgia um tanto quanto exagerada, mas este parágrafo é justamente o crucial para identificar o candidato que domina a técnica de elaboração de denúncia do candidato que está escrevendo uma peça inicial sem o domínio dessas Exato, técnicas. René. É E isso, correto? assim, eu percebo que isso já ouvi de alguns alunos, que uma certa dificuldade de iniciar a denúncia, justamente o primeiro parágrafo. E uma dica que eu sempre dou, não sei se você já falou disso, se é essa mesma dica que você dá também, de você procurar usar o próprio verbo do tipo, você pescar lá, você, por exemplo, vai falar do crime, vamos dar exemplificativamente, um crime de furto, né? Você ir lá no artigo 155 e Perfeito. você elaborar o seu primeiro parágrafo em cima daquele fato típico. E jamais, né, usar, por exemplo, nesse primeiro parágrafo a expressão furto. Não, você vai usar a forma técnica. Subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em tais objetos. Você não vai dizer furtou tais objetos, né? Então, assim, a dica que eu sempre dou é usar o Perfeito. próprio tipo penal e em cima dele você elabora o primeiro parágrafo. Né? Claro, acrescentando ali, Perfeito. recheando, vamos dizer assim, com data do fato, local do crime, né? No caso ali do exemplo do furto, alguma qualificadora. Acredito que já dá para colocar ali também, né? Ainda que em passant. Ou você, em relação à qualificadora, por exemplo, você sugere que seja feito em parágrafo separado e tal? Nesse primeiro parágrafo descritivo, o candidato pode até mencionar a qualificadora ao final, né, do período Uhum. redigido do parágrafo, mas é como você mencionou, o mais importante é que ele narre essas circunstâncias de tempo, local, individualização do acusado e essas circunstâncias que individualizam o fato, mas sempre se valendo do núcleo verbal contido Exato. no tipo penal. Ele não pode inventar um núcleo verbal, ele não pode usar o nome iuris, Uhum. por exemplo, do crime, porque isso pode repercutir seriamente nas definições sobre, por exemplo, Exato. consumação do delito. Então, se ele usar um verbo que não existe no tipo penal, eu me lembro bem que essa confusão acontece, por exemplo, no crime de lesão corporal, cujo núcleo verbal é Perfeito. ofender a integridade física alheia. E alguns desavisados procuram escrever que lesionou a saúde ou lesionou corporalmente ao fulano ou beltrano. E isso ocasiona um problema justamente de identificação, não só de competência ou de consumação, como principalmente de Exato. nexo causal. Porque sem o uso adequado do núcleo verbal do tipo, você não consegue identificar a relação entre conduta e o resultado obtido por esta conduta criminosa. Então, é por isso que é absolutamente necessário que o candidato domine ou consulte o núcleo verbal contido no tipo penal para redigir esse parágrafo de forma Perfeito, René. adequada. Desculpa, pois não, Bom, né? uma outra Pois não. dica. Pode falar. Você acha Não, diga aí, que pode ser. o aluno, ainda estudando para a primeira fase do concurso, ele já deve se preocupar com as fases seguintes, assim, com as peças, com as questões subjetivas, ou essa é uma preocupação que deve surgir só no momento, já na segunda fase? Depende do conhecimento que o aluno já reúne, até, por exemplo, ele já ingressar, ou quando ele estiver realizando a prova de concurso do Ministério Público. Se, por exemplo, for um candidato que já foi estagiário do Ministério Público, ou que já leu peças, já sabe mais ou menos como é que uma peça do Ministério Público deve ser redigida, penso que ele deve guardar as energias para uma preparação mais realmente incisiva da segunda fase, quando ele estiver em vias de ser aprovado, ou em vias de realizar essa prova, ou após a aprovação na primeira fase. Agora, caso ele não, quase ele não tenha domínio nenhum, me parece que quando ele inicia os estudos já para o concurso, ainda na primeira fase do Ministério Público, ao menos ele tenha que se preocupar justamente com a apreensão, com a compreensão completa dos núcleos verbais do tipo e se atendo à necessidade, à utilização desses núcleos verbais do tipo quando ele vai redigir a denúncia criminal ou a peça que cobre uma denúncia criminal. Então, me parece que isso tudo depende muito da preparação ou do conteúdo que o candidato já possuía a respeito das peças práticas a serem cobradas.
Se ele tinha conhecimento, acho que esse estudo deve ser feito com mais energia nas proximidades da segunda fase. Agora, se ele não tinha conhecimento com bastante afinco, ele deve iniciar esses estudos quanto antes, porque realmente, ou geralmente, acontece de a segunda fase do concurso do Ministério Público ser designada para poucos dias após o resultado de aprovação da primeira fase. Então, ele precisa correr para estudar esse conteúdo e muitas vezes, se o tempo for pouco e ele não tiver conhecimento nenhum, ele pode ter um prejuízo significativo. Perfeito. Bom, uma outra dica importante. A peça da denúncia, ela se encerra com um pedido, que é o pedido de condenação e um pedido de requerimentos. Esse pedido de condenação decorre justamente da necessidade de que a peça da denúncia é uma peça técnica e é sobre ela que recai o pedido e a pretensão punitiva estatal. É por isso que ela tem que ter o pedido expresso de condenação do acusado pela prática daquela infração penal. E esses requerimentos são de ordem processual, mas são absolutamente necessários de serem formulados, como, por exemplo, a citação do acusado, a intimação das testemunhas, o julgamento do processo até o final e etc. Porque são solicitações ou são requerimentos que, primeiro, encontram previsão expressa lá no Código de Processo Civil, mas, na verdade, eles servem para, digamos, modular a maneira como que essa pretensão punitiva estatal deve ser feita perante o Estado juiz. Então, são formalidades necessárias que o candidato precisa se ater, porque faltar com esses pedidos, faltar com esses requerimentos, vão custar, a falta desses pedidos vai custar pontos significativos na elaboração dessa Talvez peça. valha a pena observar. Um cuidado muito importante, né, Muriel? Isso. O pessoal não pode se Só atentar, não é, Renê, sobre isso que você está falando, quando se tratar de crime doloso contra a vida, né? Via de regra, homicídio, que você não vai pedir condenação, vai pedir a pronúncia e tal. Observar esse tipo de detalhe que pode fazer muita diferença, não é? Perfeito. Muito bem lembrado, porque o candidato, às vezes, ele memoriza que ele tem que fazer o pedido de condenação na denúncia, mas quando o crime é doloso contra a vida, diante do sistema bifásico, é necessário que ele peça textualmente para o judiciário proferir aquela sentença intermediária, que é a sentença de pronúncia, e ato seguinte, ele pode até pedir, insistir na condenação, mas ele não pode deixar de pedir a pronúncia, porque isso pode custar pontos importantes na segunda fase do concurso do Ministério Público. Bom, pessoal, acho que sobre denúncia, essas seriam as principais dicas. Eu gostaria de lembrar ao candidato que, cuidado, alguns enunciados de concursos de segunda fase do Ministério Público pedem textualmente para o candidato datar a denúncia, colocar a data na sua denúncia, na peça, com o último dia de prazo viável para o oferecimento dessa denúncia. Quando a banca do concurso faz isso, ela está tentando testar justamente o conhecimento do candidato a respeito dos prazos legais para oferecimento de denúncia. Então, né, professor Muriel, eu mesmo tinha nas minhas preparações para o estudo de concursos públicos, eu tinha na parede do meu quarto, fixado em formato de um quadro, todos os prazos necessários para oferecimento de denúncias segundo a nossa legislação penal, porque, infelizmente, o prazo não é único, né? Embora o Código de Processo Penal preveja o prazo de 5 dias para o réu preso e 15 dias o prazo para oferecimento de denúncia no caso de réu solto, a legislação esparsa tem uma variação desses prazos e é necessário que o candidato os domine, porque isso é cobrado no concurso, na peça prática, exatamente dessa forma. Então, é absolutamente necessário que ele saiba qual é o prazo e, mais do que isso, né, o mais importante, saber fazer a contagem do prazo de acordo com o calendário colocado pela banca do concurso. Então, é muito importante que tenham isso em mente. Se a banca do concurso pede para o candidato fixar como data da denúncia o último dia do prazo, ele precisa fazer isso tendo em vista justamente o cálculo, a maneira de contar o prazo e o prazo fixado. Inclusive, René, essa é uma coisa que eu acho... Não sei se você já tocou nesse assunto, que eu entrei um pouco de atraso, a questão da cota da denúncia. Não sei se você falou disso. Eu prestei 3 concursos de Ministério Público, de segunda, fiz 3 peças de prova de concurso de MP.
Três segundas fases, MP Ceará, MP Roraima e MP Piauí. Em todas as três, a peça que caiu foi denúncia. Eu sempre gostei muito de explorar a cota ministerial. E me parece que eu consegui ali alavancar um pouco a nota da peça criminal na denúncia na cota processual. Porque na cota é aquele ponto da peça, aquele momento da peça em que você vai demonstrar um conhecimento não prático, porque o concurso não pode exigir conhecimento prático, mas pelo menos uma visão prática, se é que eu me fiz entender, de você conseguir imaginar a dinâmica do processo criminal. Né? Então, sim, eu acho que é nesse momento em que você, por exemplo, a oportunidade ali, se o enunciado indicar isso, na necessidade de requerimento de uma prisão preventiva, de instauração de um inquérito policial em relação a uma pessoa, a um determinado sujeito que o enunciado cita, mas que ele não foi incluído ali no relatório do delegado, por exemplo. Enfim, me parece que é uma peça que eu valorizo muito a cota ministerial. Acho que é um local em que você consegue, o candidato pode demonstrar bastante conhecimento. Perfeito. A cota ela serve para o candidato, por exemplo, fazer apontamentos de ordem até jurisprudencial a respeito de alguma colocação, ou, por exemplo, da definição a respeito do crime que está sendo oferecida a denúncia. Ele pode fazer colocações relacionadas à prisão preventiva do acusado, reiterando ou manifestando-se, inclusive, pela possibilidade de revogação dessa prisão preventiva. Na cota também, que o candidato deve fazer menção, viu o colega Renê fazendo a pergunta aí, sobre a suspensão condicional do processo. Cuidado, né, que a suspensão condicional do processo ela é cabível nos crimes cuja pena mínima é até 1 ano, mas temos que tomar cuidado com o crime da lei de violência doméstica contra a mulher, né, que é justamente uma exceção. Então, o candidato pode até fazer essa motivação, né, de que ele deixa de oferecer a suspensão condicional do processo, tendo em vista as proibições previstas na Lei 11.340. Na cota, por exemplo, que o candidato pode fazer o arquivamento da imputação ou de fatos que estavam conexos, mas que por algum motivo não puderam ser objeto da denúncia, como, por exemplo, crimes praticados em concurso de pessoas, sendo que um dos partícipes, um dos coautores, era menor de 21 à data do fato e, em razão da prescrição pela metade, aí encontra-se prescrita ou encontra-se extinta a punibilidade daquele fato. Então, nessas situações, o candidato vai oferecer a denúncia contra os réus que não tenham sido alcançados pela prescrição, mas deve promover o arquivamento dos corréus. E isso é importantíssimo, porque isso indica que o candidato tem domínio sobre essas circunstâncias particulares e evita aquele chamado arquivamento implícito. O arquivamento implícito ele é rechaçado pela doutrina e pela jurisprudência brasileira porque ele implica justamente numa espécie de omissão a respeito do deslinde do caso, do desfecho do caso, de uma persecução penal, de uma investigação criminal envolvendo mais de um acusado, e o promotor de justiça mantendo-se em silêncio ao oferecer a denúncia com relação a apenas alguns dos acusados, cria uma situação de incerteza muito grande para aqueles não denunciados. Então, numa peça prática, numa peça de concurso público, o candidato que se atém a essa situação e promove o arquivamento na cota com relação a alguns dos acusados, ganha alguns pontos significativos perante a banca do concurso, porque demonstra preocupação com relação ao A questão, por exemplo, da fixação do valor mínimo, né? Bom, também é sempre bom constar na cota. Questão de fixação do valor mínimo da condenação, né? Muito bom. 387. Isso, o artigo 387, inciso 4, CPP prevê. E isso é importante, pessoal, porque a fixação de indenização por danos mínimos, isso vai estar indiretamente contido no enunciado do problema, e se a banca menciona isso, é porque fatalmente ela está tentando testar o conhecimento do candidato a respeito dessa percepção. O candidato tem que fazer essa menção nessa cota. Agora, cuidado, hein? O valor dessa indenização mínima, pelo menos para fins de concursos públicos, tem prevalecido que o candidato não pode inventar esse valor. Ele muito provavelmente estará contido numa menção de um chamado laudo de avaliação, laudo dos danos ocasionados. Isso não pode
partir de uma criação do candidato. Porque, via de regra, no concurso público, o candidato não tem liberdade para criar fatos. Ele pode até criar conjecturas jurídicas, ele pode até desenvolver, mostrar o seu conhecimento jurídico de forma desavergonhada, naturalmente, mas fatos ele não pode inventá-los, não pode criar, porque isso pode criar um problema a respeito da sua avaliação. E sempre é importante ter em mente, não é, René, a importância de aquela ideia de saber que não existe, não vai existir no enunciado informações em vão, né? Então, assim, se o enunciado, por exemplo, dando um exemplo, na peça criminal, descreve lá uma conduta criminosa, uma denúncia, por exemplo, descreve uma conduta criminosa praticada por um imputável e um inimputável, né? O candidato já tem que ficar alerta aí para dois efeitos imediatos. Primeiro, questão da corrupção de menores, que provavelmente vai estar presente. E outro, se o enunciado não falar, e certamente não vai falar, é você pedir na cota para oficiar a autoridade policial, para instaurar o procedimento, por exemplo, de investigação de ato infracional, enfim, oficiar a promotoria especializada na infância e juventude. Então, assim, é muito importante ter, a partir dessa ideia de que não existe informação em vão no enunciado, né? Tem que ficar atento a tudo isso. Isso. Perfeito, perfeito. Muitas vezes a informação pode parecer desnecessária, contida no enunciado, mas nessa informação reside justamente uma armadilha para provocar o erro ou até o esquecimento de alguma circunstância importante que está sendo avaliada pela banca do concurso. Bom, a denúncia criminal, o candidato tem que lembrar que, a depender de algumas circunstâncias, de alguns crimes especiais, a denúncia ela tem alguma variação na sua confecção. Então, por exemplo, como já muito bem mencionou o professor Muriel, no crime de homicídio, por exemplo, é preciso que o candidato, se está narrado um crime de homicídio, o candidato tem que narrar adequadamente. Por exemplo, a arma do crime, se houver descrição sobre isso, narrar a materialidade do delito a partir do exame de necrópsia realizado e contido também no enunciado. Ele tem que narrar e não pode esquecer de maneira alguma fazer o requerimento expresso de pronúncia e, na indicação do rito processual a ser seguido nessa ação penal, ele não pode se esquecer de falar e segue ou deverá ser observado, nesse caso, o rito do tribunal do júri, que não é o rito ordinário ou processual penal comum dos demais processos criminais. Isso é importante, isso demonstra conhecimento e revela e seja alguns ganhos de pontos significativos. E assim, é sempre importante também, não é, né, o candidato ser o máximo possível, tentar ser o máximo possível técnico. Então, assim, se ele vai falar, por exemplo, de um crime tentado, ele não vai falar que tentou contra a vida de fulano de tal. Não basta isso, né? Vai falar que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, consistentes em tais motivos, né? Então, tentar ser o mais técnico possível. Perfeito. Né? Perfeito, exatamente. Crimes culposos, outra dica importante, né? O candidato tem que procurar especificar na descrição do crime culposo em que consistiu ou em que modalidade de culpa o acusado se agiu, né? Se foi na modalidade de imprudência, se for na negligência ou se foi na imperícia. Então, essa é uma dica também no que se refere aos crimes culposos, muito comuns de serem cobrados no que se refere ao delito de homicídio culposo no trânsito. Então, é muito importante que o candidato consiga minimamente extrair do enunciado qual das modalidades que ensejaram a culpa do acusado na denúncia. Porque essa omissão, inclusive, né, na denúncia, né, entendimento pacífico nesse sentido, de que é causa, inclusive, de rejeição da denúncia, né? Então, daí a relevância de descrever em que modalidade de culpa incidiu ali. Perfeito. Um outro crime que deve ter uma incidência razoável de ser cobrado nas questões ou nas peças práticas de denúncia, naturalmente, é o crime de tráfico de drogas. Nessa situação, havendo esse tipo de crime, o candidato deve procurar sempre mencionar na denúncia as circunstâncias, a quantidade, a forma de acondicionamento dessa droga, justamente para ele construir uma narrativa que indique que o sujeito realmente estava incursionado, em curso,
no crime do artigo 33, que é o crime de tráfico de drogas, e assim o candidato, inclusive, já descreve suficientemente, por exclusão, que o réu não se encontrava nas circunstâncias do artigo 28. Porque, como todos sabem, muitos núcleos verbais de ambos os delitos são comuns. Então, é preciso que o candidato, havendo essas informações no enunciado, as narre adequadamente na denúncia para que o candidato ou a banca consiga avaliar que o candidato está fazendo uma narrativa de tráfico de drogas de maneira adequada, Perfeito. de maneira correta. Você acha, por exemplo, René, que numa denúncia de tráfico, por exemplo, o candidato deve se preocupar na denúncia em afastar, por exemplo, ali um tráfico privilegiado, ou não é o momento adequado para se preocupar com isso? Seria mais uma alegação na alegação final. Excelente pergunta, Muriel. Eu estava esquecendo de falar esse detalhe importantíssimo. Esse candidato não pode esquecer. A peça do Ministério Público, a peça de denúncia, é o momento em que o promotor de justiça postula a pretensão penal condenatória. Então, via de regra, não é cabível numa denúncia que seja deduzida nenhuma causa de diminuição de pena. Só é admitido uma causa de diminuição de pena na narrativa de uma denúncia. Eu quero que as pessoas que estejam nos acompanhando consigam descobrir qual é e informe aqui para a gente, né, Muriel? Mas, em regra, o 33, parágrafo 4º, que é o tráfico, assim chamado tráfico privilegiado, não deve ser narrado numa denúncia criminal. Deve ser, na verdade, descrito ou postulado a condenação no 33 e, eventualmente, por vias de oferecimento das alegações finais, o promotor de justiça, eventualmente, requer a aplicação do parágrafo 4º. Exatamente como acontece, por exemplo, no furto. Ainda que haja no inquérito policial informações suficientes que indiquem, por exemplo, que o réu praticou um furto privilegiado, não convém ao promotor de justiça que ele narre o furto já com essas devidas causas de diminuição. E a razão técnica jurídica para isso é muito simples. Porque no momento em que o promotor de justiça deduz a pretensão penal condenatória, ele restringe, em razão do princípio da correlação entre pedido e sentença, qual é o limite da lide colocada para ser apreciada pelo Poder Judiciário. Se, eventualmente, ele narra um crime já com uma causa de diminuição e, durante o processo penal, essa causa de diminuição não reste devidamente comprovado, ele não pode mais voltar atrás. Aliás, na verdade, a única saída para um caso como este seria ele requerer a nulidade daquela denúncia, retroagir aos atos processuais, oferecer nova denúncia para, eventualmente, o magistrado realizar exatamente a adequação e proferir a sentença adequada. Então, como respondeu aí o colega, o DNL, deve ser Dani, é exatamente isso. A única causa de diminuição de pena amplamente aceita de ser reduzida na denúncia criminal é a tentativa, que está descrita no artigo 14, inciso 2, e por uma razão muito simples, porque a tentativa ela não é apenas uma causa de diminuição de pena, na verdade, é uma norma de extensão típica. Sem a tentativa, você não conseguia nem sequer deduzir a pretensão condenatória, porque ela estende aquele fato inicialmente praticado pelo acusado para situações em que os tipos penais específicos não prevêem exatamente. Então, sem a fórmula redacional da tentativa, você não conseguiria manter a tipicidade dos fatos para determinadas circunstâncias em que o crime não se consumou. Então, é por isso que é importante dominar essa informação e essa técnica de elaboração. E ainda dentro dessa questão da necessidade, René, de usar, na medida do possível, ser técnico, né, na peça, eu já vi muito na prática, por exemplo, se usar na denúncia réu, acusado, me parece expressões inadequadas, porque você tem que entender que no momento do oferecimento da denúncia, o sujeito não é réu ainda, ele só passa a ser réu a partir do recebimento, não é? Então, pouco acusado, que são sinônimos, mas vamos sempre atentar para essas questões técnicas que certamente ajudarão ali a composição da nota, né, no final. Perfeito. Embora não haja uma técnica apurada, por exemplo, do legislador, o Código de Processo Penal utiliza, às vezes, um termo pelo outro, o próprio dispositivo que fala do prazo para o oferecimento da denúncia fala em réu preso ou réu solto, né? Mas
na medida do possível, o promotor de justiça e o candidato ao concurso do Ministério Público tem que procurar fazer esse tipo de distinção, porque isso revela justamente conhecimento, inclusive no que se refere ao rito da persecução penal, e rende alguns ganhos significativos no concurso público. Então, muito bem observado, professor, porque é mesmo que convém mesmo que o candidato mantenha essas distinções. Seriam, então, averiguado, no caso de uma denúncia criminal, ainda não totalmente oferecida, denunciado no caso do último parágrafo da denúncia, após o recebimento da denúncia, aí sim, pode ser usado tanto o acusado quanto o réu, eventualmente nos casos de recurso recorrente ou apelante, e aí, de acordo com as nomenclaturas dos vários recursos existentes no Brasil, as variações que esses nomes desses recursos proporcionam. Então, é importante, sim, que o candidato mantenha uma atenção sobre esses nomes possíveis de serem utilizados para o sujeito que ocupa o polo passivo da ação penal no Brasil. Professor, eu tinha pensado em a gente fazer algumas breves explanações sobre a peça de alegações finais, que é a peça que tem alguma incidência também em concursos de segunda fase do Ministério Público. É uma peça que tem alguns desafios muito específicos, desafios de conhecimento do candidato muito específicos, mas ela não tem uma dificuldade de ser, digamos, redigida, pelo menos nos aspectos formais. Enquanto a denúncia, a atenção do candidato é sobre os aspectos formais, e ele não pode errar esses aspectos formais, nas alegações finais, até pelo reduzido formalismo dessa peça, ele precisa desenvolver com maior envergadura justamente o conhecimento jurídico que está sendo testado pela banca neste concurso público. Mas, de todo modo, via de regra, as alegações finais são divididas em 3 planos, né? Relatório do processo, preliminares e depois a apreciação da prova e conclusão, em que ele vai fazer a postulação final. Então, é muito importante que o candidato organize a peça dele de forma sistemática. Essa organização sistemática confere à banca do concurso uma análise muito mais preciosa sobre o poder de organização do candidato. Então, ele precisa saber dividir a peça em capítulos, em preliminares, porque isso indica que ele tem um senso de organização e que ele sabe enfrentar cada um daqueles problemas colocados no enunciado do problema de maneira técnica também, adequada, correta. E isso indica uma organização capaz de levar a ganhos significativos na pontuação. Exato. Eu costumo dizer que a alegação final é aquela peça em que o campo é mais fértil para você demonstrar conhecimento. Porque lá é o local mais adequado para você explorar jurisprudência, não é? Enfim, o candidato deve também ter a preocupação ali de demonstrar, claro, não pode passar uma alegação final sem demonstrar materialidade e autoria, né? São 2 temas que você vai ter que explorar, ainda que sucintamente a materialidade, mas não pode passar ao largo de uma alegação final um tópico, né, sobre a questão da materialidade e outro sobre a autoria, explorar ali uma questão jurisprudencial, enfim. Exato. Não esquecer o candidato que durante a preparação e elaboração da alegação final ele pode fazer menções que pode render alguma pontuação extra, né? Ele pode fazer menções sobre a dosimetria da pena. Ele não precisa fazer todo o cálculo de dosimetria da pena, mas ele pode indicar, ele pode pedir para o magistrado considerar determinados elementos para fins de dosimetria da pena. Isso é um ponto de diferença, um ponto diferencial de um candidato para outro. Então, pode tomar nota e levar isso adiante no oferecimento das alegações finais. E também o candidato pode ou deve lembrar-se que nas alegações finais ele pode eventualmente requerer, e aí sim, como bem colocado por você, Muriel, fazer requerimentos benéficos ao réu, né? De incidências de causas de diminuição de pena, absolvições parciais de crimes conexos ou até de acusados que eventualmente não tiveram a culpabilidade devidamente demonstrada. E lembre-se, nessas situações, o candidato não pode inventar. Isso deve estar contido, direto ou indiretamente, no enunciado do problema. Mais uma vez contido, ele deve fazer esses requerimentos, porque isso
pode resultar em ganhos de pontos significativos. Dou um exemplo muito comum de acontecer. O enunciado menciona que, sobre determinada infração penal, o réu confessou a prática dessa infração penal. Essa é uma dica importante porque, além do candidato utilizar-se dessa expressão quando ele estiver elaborando a alegação final no capítulo referente à exploração das provas, e a confissão é um elemento de prova, nos requerimentos finais, ele pode postular a atenuação da pena do acusado que confessa o delito. E isso pode resultar também em ganhos significativos de pontos do candidato. Perfeito. Não há muito o que falar, né, Renê? Sobre a alegação final, Pessoal, é basicamente isso, né? Pois é. Você falar mais alguma coisa? É uma peça que ela desafia. Eu estou preocupado com o tempo. Eu não sei que horas que a gente conseguiu iniciar essa terceira conexão nossa. Mas, enfim. Bom, vamos falar então, para a gente encerrar e caminhar para o nosso final, sobre uma outra peça que costuma, quando cai em concurso do Ministério Público, cria uma dificuldade muito grande para os candidatos, porque ela geralmente ocorre quase como uma armadilha. Me refiro à peça de arquivamento de inquérito policial. Eu fiz estágio com um grande promotor de justiça no estado de São Paulo durante a minha faculdade, e ele tinha feito 2 concursos do Ministério Público. O primeiro concurso, no qual ele não foi aprovado, do próprio Ministério Público do estado de São Paulo, ele era estagiário há muitos anos, conseguia redigir todas as peças com bastante desenvoltura. Ele leu o enunciado do problema, o problema não era um problema muito complexo, e ele mal terminou a leitura do enunciado e já fez a denúncia criminal e saiu dali plenamente satisfeito e confiante de que ele teria acertado a peça. O problema é que, em uma determinada fração do enunciado do problema, havia informação de que o réu nasceu no dia tal, no ano tal. E aí há uma atenção muito importante para os candidatos. Se houver datas, e principalmente a data de nascimento do não réu, é à toa, né? do acusado, não é à toa. Isso é uma armadilha tremenda, porque é necessário fazer um cálculo de qual a idade do acusado na data em que ele praticou aquela conduta. Se ele não fizer exatamente esse cálculo, acontece ou poderá acontecer com esse candidato exatamente o que aconteceu com meu amigo. Imaginem, a peça não era uma denúncia, era um arquivamento por extinção da punibilidade em razão da prescrição pela metade. Perfeito. Então tem que tomar muito cuidado com isso. O arquivamento, num caso como nesse concurso específico do Ministério Público do Estado de São Paulo, houve uma reprova significativa de candidatos, porque poucos perceberam exatamente a capacidade da banca, e isso pode resultar em problemas significativos. Até porque a gente nunca espera, né? Embora seja possível, mas a gente nunca espera uma promoção de arquivamento como peça prática de segunda fase do MP, mas como você está dizendo, acontece. Né? Acontece, é uma estratégia de justamente demonstrar ou tentar testar no candidato a sua velocidade de raciocínio, né? Porque a pressão do concurso público para o sujeito fazer a peça com rapidez e preciosismo pode fazer com que ele não tenha a atenção necessária nesses detalhes e, na verdade, o que o candidato ou que a banca está fazendo numa situação como essa é testar justamente a atenção, o grau de atenção do candidato para esses detalhes. Então é importante que ele tenha em mente essas situações. A peça do arquivamento em si, ela não é muito complexa. Basta que ela seja dividida em 3 etapas, né? Também relatório, análise da prova e conclusão. O detalhe, né? A maioria dos enunciados de concursos públicos dispensam a elaboração de relatório, até porque não há informações suficientes nos enunciados para tanto, e também porque presume-se tratar-se de uma informação estritamente técnica, uma peça processual verdadeira. Então, geralmente, os enunciados dispensam. Agora, a análise da prova, essa sim, demanda uma demonstração de conhecimento sobre cada um dos tipos penais narrados no enunciado de maneira significativa. O candidato deve analisar as provas contidas no inquérito policial, frente, inclusive, os tipos penais que estão sendo analisados naquele caso concreto. Isso demanda justamente um conhecimento amplo do direito penal e do direito processual penal que o candidato deve esposar
na Uma coisa que elaboração eu dessas sempre peças. comento em relação à promoção em relação ao arquivamento do inquérito policial, René, não sei se isso chega a ser, esse preciosismo chega a ser relevante para efeito de concurso público, mas eu vejo que já vi algumas vezes se pedir a promoção de arquivamento. Me parece mais técnico promover o arquivamento. Ao invés do Ministério Público final, o Ministério Público pede o arquivamento. Não, o Ministério Perfeito, Público promove o arquivamento, na medida em que ele é titular da ação penal. perfeito, É aquela coisa, é aquela ideia, né, Ney? Pode ser que isso não exatamente. faça na prática diferença nenhuma, mas pode ser que faça, né? Para efeito de nota. Se for, não, e se for uma banca que leva essa técnica ao pé da letra, isso vai ser levado em conta sem dúvida nenhuma. Porque a nomenclatura adotada pelo CPP é exatamente essa. O Ministério Público não pede, não requer arquivamento. Ele promove o arquivamento, assim como o juiz não defere o arquivamento, Perfeito. ele homologa o arquivamento. E essas dicções normativas, elas têm razão de ser, porque se o juiz discorda e não homologa o arquivamento, ele não indefere. Se ele indeferisse, ele simplesmente restituía o inquérito policial para o promotor de justiça dar seguimento, qualquer que seja o rito que se adotasse a Uhum. partir dessa ideia. Na verdade, quando o juiz não homologa, ele remete os autos para o Procurador-Geral de Justiça, para que o Procurador-Geral de Justiça confirme ou não aquele arquivamento promovido pelo promotor de justiça. Então, é muito, muito legal, muito boa a tua colocação, Muriel, porque é exatamente isso. O colega que vai propor, o candidato que vai fazer uma peça de arquivamento, ele deve requerer no final, ou ele deve fazer no final, a menção de que o Ministério Público promove o arquivamento dessas peças de informação e não as requer, né, ou não requer Exato. o arquivamento. Muito bem lembrado, Muriel, muito bem observado. Bom, pessoal, acho que era isso, né, Muriel? Você lembra de mais alguma questão que a gente poderia Eu acredito, mencionar? a gente, questão de os recursos, assim, o que você acha de pontuar, assim, alguma coisa sobre o RES, de apelação? Tem caído, René, recurso em Quando cai, eu acho que a apelação e agravo em execução cai muito menos. O outro recurso que cai, quando cai, é o recurso sentido estrito, justamente daquelas situações em que surge alguma dúvida se o recurso sentido estrito é cabível ou não, como, por exemplo, rejeição de certo. aditamento da denúncia. Então, a rejeição à denúncia, recurso sentido estrito, artigo 581, inciso 1, indiscutivelmente textual previsto no CPP. Só que o CPP não fala qual é o recurso cabível no caso de aditamento à denúncia. E aí muita gente entra em confusão, porque pode pensar que seria cabível aí uma correção parcial, mas já fixou-se doutrinária e jurisprudencialmente no Brasil que nessas situações é cabível um recurso em sentido estrito que comporta nessa situação uma interpretação extensiva. Então é muito importante que o candidato tenha essas situações de cabimento de recurso em sentido estrito por extensão na ponta da língua, porque isso pode ser cobrado no concurso público. E o recurso em sentido estrito, acho que a grande peculiaridade que o candidato deve ficar atento é aquelas situações em que ele deve requerer a subida do recurso nos próprios autos ou não. Essa é uma situação que está prevista na própria legislação, no 583, mas ele precisa ter domínio sobre essas informações, porque ele pode ganhar, né, pontos significativos quando ele faz esses requerimentos corretos e adequados na petição de interposição do recurso em Exato. Você sentido falou estrito. do juiz de retratação, né? Ah, Não, eu não fiquei em dúvida falei. se você Muito tinha pontuado ou importante, não. né? O juiz de retratação. Não. Muito importante, né? O juiz de retratação, que é exclusivo ou previsto no recurso antedistrito e ausente na apelação, é justamente a possibilidade do promotor requerer que o juiz, ele mesmo, reconhecendo o equívoco eventual daquela decisão proferida, retorne a decisão ou a situação processual à situação antes daquela decisão anterior, a decisão recorrida. Então é muito importante que ele faça essa postulação também, que é um marco significativo do recurso antedistrito. Perfeito, René. Bom, Acho que acho que era sim. isso, Eu né? até anotei aqui a questão dos remédios constitucionais, um HC, MS criminal. Eu acho muito improvável que caia, mas não custa o candidato considerar também essa hipótese, né? É bem raro, nas pesquisas que eu fiz, eu vi notícias, não vi a peça, a prova, né, de que tinha caído um habeas corpus no concurso do Ministério Público, mas é possível, como todos sabem, o promotor de justiça, por ser hoje fiscal do direito, né, ele pode ajuizar, inclusive, impetrar, inclusive, recurso, habeas corpus em favor de acusados, mas
é possível que o candidato tenha que se preparar também sobre Renê, essas só questões. passar aqui, só mandar um abraço aqui. Eu vejo que o professor Eric e o professor Vinícius estão aqui nos acompanhando. Um abraço aí para os dois. Um abraço, professores, um abraço a todos aí do Ouse Saber, nossos queridos professores e colegas de trabalho, e os nossos alunos, né, que estão aí Exatamente. prestigiando a nossa live, certamente tomando nota de todas essas questões, esses candidatos, e quando forem fazer a prova, a segunda fase de concurso do Ministério Público do país inteiro, vão se lembrar da nossa live, Muriel, e vão tirar uma Espero. alta nota, serem aprovados e futuramente serão nossos colegas do Perfeito. Vi Ministério até Público, não é alguns isso? estagiários aqui, o Renê, que foi meu estagiário lá na antiga promotoria de Brejo Santo. Renê, você que é expert em acordo de não persecução penal, qual é a relevância desse instituto para efeito de peça criminal? O que é que você enxerga aí qual é a preocupação que o aluno deve ter em relação ao acordo de não persecução penal para efeito de peça criminal? Muito boa pergunta, Muriel, e bem atual, né? Vejo que provavelmente não vai ser cobrado em um concurso público para um promotor, um candidato redigir um acordo de não persecução penal, mesmo porque, além de nós estarmos ainda num momento de aceitação e de elaboração, de rotina mesmo, do acordo de não persecução penal, a peça ela é muito variada, né? As circunstâncias que devem ser trazidas a conhecimento do Ministério Público pelo próprio acusado para a celebração do acordo de não persecução penal dão aí uma variação de possibilidades muito grandes e isso pode inviabilizar que isso seja cobrado numa segunda fase de concurso público. Por outro lado, justamente no sentido do promotor de justiça justificar uma situação em que não é cabível o acordo de não persecução penal, por exemplo, no oferecimento, na cota de oferecimento de uma denúncia, aí sim, aí me parece importantíssimo que o promotor de justiça ou o candidato tenha o domínio daqueles requisitos, não só os requisitos formais, mas os requisitos subjetivos para a recusa de proposta de um acordo de não persecução penal e fazer isso de forma fundamentada, adequada nessa cota de oferecimento de denúncia. Então, imaginemos prática de um crime de violência doméstica contra a mulher, o candidato deve redigir a denúncia e na cota de oferecimento de denúncia, ele pode até fazer na mesma cota, no mesmo parágrafo, a menção de que não será proposto nem o acordo de não persecução penal, nem a suspensão condicional do processo, tendo em vista as vedações contidas na própria Lei Maria da Penha a respeito desses temas. Então é importante que o candidato domine isso, porque numa peça prática, a motivação, a fundamentação do candidato a respeito do não cabimento de um acordo de não persecução penal deverá ser um ponto importante para ser levado em conta na análise das peças práticas oferecidas pelos candidatos. Muito boa a tua pergunta, mulher, muito atual, e isso demanda, sem dúvida nenhuma, do candidato uma percepção da importância de dominar também os casos em que o acordo de não persecução penal deverá não ser proposto Exato, pelo perfeito, promotor de né? justiça. Acho que é exatamente isso. Assim, eu não vejo como, claro que tem que se preparar para tudo, mas não vejo como cobrar numa peça criminal de segunda fase de MP um acordo de não persecução penal. Até por ser um ato que pressupõe uma celebração de um acordo, um ato bilateral, com participação do advogado, tudo mais. Então, eu acho muito difícil isso ser cobrado. E também acho que exploraria muito pouco o conhecimento do candidato uma peça simples, a princípio, como é uma peça de acordo não persecução penal. Mas acho bem provável que você tenha que explorar esse ponto numa cota de uma denúncia, por exemplo. Perfeito, excelente. Muito bem lembrado, Muriel, muito bem mesmo. Bom, pessoal, acho que era isso, né? Cumprimos aí, acho que chegamos a 1 hora de live praticamente. Queria agradecer a todos a presença, dizer para vocês que o estudo durante a pandemia, durante essa epidemia, durante essa nossa permanência em nossas residências não deve esmurecer. Todos nós devemos continuar firmes nos estudos para que consigamos alcançar os nossos objetivos. Aliás, nada mais do que uma obrigação dessa envergadura para que todos estudem com mais afinco. E dizer para vocês que foi uma alegria e uma satisfação conversar com vocês a respeito das peças práticas. Queria agradecer ao professor Muriel que esteve aqui com a gente, o Ouse Saber, e me coloco aí à disposição, eventualmente, para os Obrigado, Renê. questionamentos. Agradeço também a
sua participação aqui nessa live. Quero desejar uma boa noite a todos. Espero que nós tenhamos conseguido passar um pouco da nossa experiência e de alguma forma contribuir para o sucesso dos candidatos. Não sei se ainda há tempo, mas só para dizer que amanhã a live é sobre peças cíveis, né? Com o Danilo Rezende, os professores Danilo Rezende e o professor Eric Pessoa, meu colega de Ministério Público do Ceará. E na sexta-feira, no quinto e último dia do Congresso, é sobre prova oral, o professor Everton e o professor Eric Pessoa. Show de bola. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado a todos pela atenção. Nos colocamos à disposição, professor Muriel, para outros questionamentos. Grande abraço a todos e vamos estudar porque os concursos vão reabrir com tudo e com certeza aqueles que estiverem já avançados no estudo sairão na frente para a aprovação tão sonhada. Boa noite, grande abraço a todos, pessoal.